Você já parou para pensar quantas vezes ignorou sinais claros, óbvios, na cara, e só foi perceber que estava sendo feito de otário quando já era tarde demais? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O homem moderno está sendo treinado para fechar os olhos para o perigo e abrir o coração para o caos. Só que isso tem um preço. E quem paga esse preço é você, com tempo, energia, dinheiro e, pior, com a sua paz. Você já se perguntou por que tantos homens entram em relacionamentos e saem destruídos, financeiramente quebrados ou emocionalmente arrasados? Não é falta de amor, não é azar, é cegueira. Seguir e ignorar sinais que estavam lá o tempo todo. Sabe aquela sensação de que tinha algo errado desde o começo? Pois é, era uma red flag que você ignorou. Neste vídeo você vai enxergar o que muitos fingem que não existe. Os alertas que uma mulher mostra logo no início e que revelam quem ela realmente é. E se você não aprender a reconhecer esses sinais agora, vai aprender da pior forma possível, quando já estiver envolvido demais para sair ileso. Aqui vão as 7 red flags femininas que todo homem deve saber, e a primeira é a mais silenciosa e perigosa de todas. Red flag número 1. Mulher que tem um histórico de traumas não resolvidos com o pai. Isso não é julgamento, é realidade emocional. Mulheres que cresceram com pais ausentes, abusivos ou emocionalmente distantes tendem a carregar feridas profundas que mais cedo ou mais tarde vão sangrar dentro do relacionamento. E se ela não tratou isso, você vai ser o alvo da raiva, da desconfiança e da instabilidade emocional que ela acumulou por anos. Essas feridas moldam a forma como ela vê o homem, ou como um inimigo que precisa ser domado, ou como um salvador que precisa provar o seu valor o tempo inteiro. Nenhum dos dois papéis é saudável para você. Você quer uma parceira, não um campo de batalha emocional. E antes que alguém diga, mas ela não tem culpa, você também não tem culpa e não precisa pagar essa conta. Trauma não tratado vira padrão de relacionamento disfuncional. E se ela não fez o trabalho interno de cura, você vai se tornar o substituto emocional do pai que feriu ela. Você vai pagar pelos erros que não cometeu. Fique esperto. Red flag número 2. Mulher que ostenta tatuagens com conotação sexual ou em regiões estratégicas do corpo. Isso aqui não é puritanismo, é linguagem corporal, é símbolo. A mulher que imprime na própria pele mensagens sexuais explícitas está mandando um recado, consciente ou não, sobre como ela quer ser percebida e mais, sobre o tipo de validação que ela busca. Tatuagem de foguinho no quadril, frases provocantes perto da virilha, borboleta em região íntima, códigos que falam mais alto do que palavras. Você acha mesmo que uma mulher que faz questão de eternizar esse tipo de símbolo no próprio corpo está buscando ser respeitada? Está comunicando profundidade emocional, lealdade, comprometimento? Ou será que está pedindo para ser desejada, consumida e depois esquecida? Isso não significa que toda mulher tatuada é promíscua, mas significa que algumas tatuagens revelam muito mais do que estilo, revelam o grau de atenção masculina que ela procura. E atenção demais, especialmente a sexual, é porta aberta para traição e instabilidade. Cuidado com o que você ignora achando que é só estilo. Às vezes, é um aviso gritando bem diante dos seus olhos. Red flag número 3. Mulher que já teve múltiplos relacionamentos sérios e ainda está à procura de algo verdadeiro. Isso aqui é estatística emocional. Uma mulher que já colecionou vários namoros longos não é uma coitada que só deu azar no amor. Ela é, muitas vezes, o denominador comum desses fracassos. Ela aprendeu a pular fora quando a coisa aperta. Ela aprendeu que pode sempre trocar, que basta alguém novo aparecer para justificar o fim atual. Quanto mais relacionamentos uma mulher teve, mais insensível ela tende a ser com o fim. O coração dela não sangra mais quando termina. Ela já está treinada para seguir em frente sem olhar para trás. E o mais perigoso, ela traz bagagem, comparações, traumas, estratégias de manipulação que aprendeu nos relacionamentos anteriores. Você se torna mais um capítulo, não um final feliz. Homens de alto valor não se candidatam a ser o 4º ou 5º namorado de uma mulher que já perdeu a capacidade de enxergar relacionamento como algo sagrado. Fique atento. Mulheres que tratam relacionamento como um ciclo interminável de testes e tentativas são um risco real para sua paz e estabilidade. Red flag número 5.
Mulher que rejeita a ideia de ser mãe. Isso aqui é muito mais sério do que parece. A recusa em querer filhos por vontade própria e não por limitação biológica revela uma desconexão profunda com a essência feminina. Ser mãe não é obrigação, mas é instinto, é um chamado natural do corpo, da alma, da biologia. E quando uma mulher vira as costas para esse chamado, você precisa se perguntar o que ela está colocando no lugar disso. Carreira, viagens, prazer pessoal? Tudo bem, mas e quando a idade chegar? Quando o ciclo biológico encerrar, você vai estar ao lado de uma mulher vazia, frustrada, tentando preencher o que foi negado com terapias e antidepressivos. E não se engane, uma mulher que rejeita o papel de mãe dificilmente vai entender o valor do homem como pai, como líder, como pilar. Ela não quer cuidar, não quer gerar, não quer construir. E se ela não quer construir nada além dela mesma, você entra onde nessa equação? Cuidado para não ser apenas um item decorativo no projeto de independência narcisista dela. Você é homem, você tem o instinto de prover, proteger e deixar um legado. E isso exige uma parceira que esteja disposta a gerar esse legado com você. Se ela não quer filhos, talvez ela também não queira nada que dure. Red flag número 6. Mulher que não acredita em Deus. Isso aqui não é sobre religião, é sobre estrutura moral, sobre fundamento, sobre o que segura uma pessoa quando tudo desmorona. Uma mulher que vive desconectada da espiritualidade vive conectada apenas ao momento, ao prazer imediato, ao que é conveniente. E mais, sem uma referência divina, ela mesma se coloca no centro de tudo. O eu vira o próprio Deus. E aí você se relaciona com alguém que nunca erra, nunca pede perdão, nunca reconhece limites porque ela acredita que não deve satisfações a nada além da própria vontade. Sabe aquela mulher que muda de ideia toda hora, que hoje diz te amar e amanhã diz que descobriu outra versão de si mesma? Muitas vezes é falta de raiz, falta de fé, falta de temor. Uma mulher sem base espiritual vai agir com você conforme as circunstâncias, não conforme princípios. E quando o relacionamento entrar em crise, porque todo relacionamento entra, ela não vai orar, refletir, tentar salvar. Ela vai embora, porque ela não entende aliança, ela entende conveniência. E se você for um homem que leva a sério o seu papel de líder, você precisa de uma mulher que acredite em algo maior do que ela mesma. Sem isso, a queda é certa. Red flag número 7. Mulher que vive de atenção masculina. Essa talvez seja a mais comum hoje em dia e a mais perigosamente ignorada. A mulher que precisa estar sempre postando, mostrando o corpo, lendo comentários, colhendo elogios, sendo validada por homens desconhecidos. Essa mulher nunca vai te enxergar de verdade. Ela pode até dizer que te ama, mas ama mais ainda os likes, as mensagens, os olhares. E quanto mais atenção ela recebe, mais vazia ela se torna, porque a atenção vicia, e o vício cobra preço. Sabe aquela mulher que nunca está satisfeita com um elogio seu, mas se derrete quando um estranho comenta gostosa na foto? Então, essa mulher está num ciclo de dopamina que você nunca vai conseguir competir. E mais, ela não busca só validação, ela testa mercado, ela mantém as portas abertas, ela quer saber se ainda tem jogo. E quando a necessidade de aprovação externa domina, a fidelidade interna desaparece. Um homem que se valoriza não divide a mulher dele com o mundo. Ele não compete com a tela de um celular. E se ela não consegue viver sem mostrar demais, falar demais, se exibir demais, talvez ela nunca tenha entendido o que é realmente se entregar para um só homem. Mulher que vive de atenção masculina não sabe amar, ela sabe se vender. Agora você entendeu. As red flags femininas não são apenas defeitinhos, são rachaduras profundas na fundação de uma mulher. São indicadores de padrões destrutivos que podem te arrastar junto se você ignorar. Você não está aqui para salvar ninguém, está aqui para reconhecer, selecionar e escolher com sabedoria. E se você chegou até aqui, é porque já está mais consciente do que 90% dos homens lá fora. Mas ainda não acabou, porque além dessas red flags, existe um comportamento silencioso, quase invisível, que entrega uma mulher perigosa antes mesmo do primeiro beijo. É sobre isso que falamos no próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clica ali e se prepara para enxergar o que muitos têm coragem de admitir. Te vejo lá.